Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, Guerra do Tráfico. 2 ataques em menos de 24 horas deixam 4 mortos e uma criança baleada em cidade da região metropolitana. Ataque à escola no interior. Homem provoca explosão ao deixar garrafa com produto inflamável na porta de uma sala de aula. Mais chinelagem no Moinhos de Vento. Imagens de pura selvageria mostram nova pancadaria entre frequentadores de um bar em bairro nobre da capital. Governo Bolsonaro propõe mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Entre elas, a alteração de 20 para 40 no limite máximo de pontos que o motorista pode acumular em até 12 meses sem perder a licença para dirigir. Faltando 3 dias para a chegada da seleção brasileira a Porto Alegre, presidente da Federação Gaúcha de Futebol e vice da CBF aposta que polêmicas farão com que Neymar não jogue a Copa América no Brasil. Se tivesse que apostar, eu tenho 10 fichas e você me perguntar, tu apostaria? Tu só tem 10, não pode perder. Tu aposta que o Neymar vem ou ele vai pedir licença? Eu diria o seguinte, aposto que ele não virá e que ele pedirá licença. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje um projeto que altera as leis de trânsito. A justificativa é facilitar a vida de quem trabalha como taxista, caminhoneiro ou outras profissões ligadas ao trânsito. Só que é o seguinte, gente, as alterações propostas em Brasília são polêmicas e estão dividindo os especialistas no assunto. Jair Bolsonaro entregou nesta terça-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o projeto que altera as regras para a obtenção e suspensão da carteira de motorista. Os que têm reclamado tenham falado, procure um taxista, procure um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, quem vive no trânsito, vai ver que muito rapidamente, havendo um pequeno descuido, né, ele perde, não é a carteira não, perde a sua carteira de trabalho, na verdade. Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de 20 para 40 pontos para a suspensão da CNH, a ampliação da validade da carteira de 5 para 10 anos e para idosos de 3 para 5 anos. O texto retira a exclusividade dos Detrans nos exames de saúde e prevê o fim da exigência do toxicológico para motoristas profissionais. O projeto ainda flexibiliza o transporte de crianças. Isso porque o código já é antigo, tem mais de 20 anos, ele necessita de atualização. 2/3 das penalidades do Código Brasileiro de Trânsito são graves ou gravíssimas. Então acaba sendo muito fácil o cidadão perder a carteira, atingir a pontuação. Para entrar em vigor, o projeto de lei terá que seguir os trâmites do Congresso Nacional. A matéria será analisada pelas comissões e, se aprovada, terá que passar pelo plenário da Câmara e do Senado. E o texto divide opiniões. Este especialista em trânsito critica o fim do exame toxicológico. Já as outras alterações para ele são necessárias porque reduzem custos e enfraquecem a chamada indústria da multa. As autoridades só querem explorar, né, com os cursos, com as carteiras, com os exames médicos, a maioria deles desnecessários e que não contribuem para o aperfeiçoamento do motorista. Para a diretora institucional do Detran Gaúcho, as mudanças beneficiam os infratores. Diza Gonzaga acredita que é preciso ter um critério claro para qualquer flexibilização. É isso que a gente precisa, né, do bom senso. Mas agora vai para a Câmara Federal, né? Não é um projeto que está saindo, amanhã já começa a vigorar. Então nós vamos sim pressionar na Câmara Federal, né, os nossos deputados, pelo bom senso, pela preservação da vida, né? Nosso país não pode, nós estamos terminando uma década de ação pela segurança no trânsito, tão falada, que termina em 2020, né, de 2011 a 2020, e vamos piorar os nossos índices, vamos, né, retroceder. Gente, o Rio Grande do Sul possui hoje mais de 5 milhões de motoristas. A grande maioria, para não dizer a totalidade, não tem qualquer pontuação na carteira. Dados do Detran, tá bem? Apenas 10 mil condutores, são 5 milhões no Rio Grande do Sul, acumulam 20 pontos ou mais em infrações de trânsito.
Por isso, eu sou contra a mudança. Leis são feitas para serem seguidas e esta lei, mesmo com um bando de irresponsáveis dirigindo nas estradas e cidades brasileiras, ainda não diminuiu a violência no trânsito. Toda semana nós estamos noticiando aqui no Segunda Edição mortes no trânsito nas estradas do Rio Grande do Sul. Morte por irresponsabilidade dos motoristas. Olha, o que estão falando do fim do exame toxicológico é um absurdo. Ou as pessoas não sabem que, infelizmente, milhares de motoristas seguem dirigindo sem condições nas estradas brasileiras porque estão literalmente chapados de rebite. Não é desrespeitando as leis que nós vamos conseguir um trânsito melhor. Não é simplesmente mudando a lei dessa forma que nós vamos dizer o seguinte: olha, os motoristas brasileiros estão seguindo a lei. Veja só, eles não estouram mais o limite. Que absurdo motoristas brasileiros estourarem limite com 20 pontos. Absurdo são as irresponsabilidades no trânsito. Uma situação, se quiserem diminuir, é não considerarem graves, gravíssimos, os crimes de trânsito. Diminuam alguns, então diminua a pontuação, mas não muda a pontuação se alguém for pego, flagrado, dirigindo bêbado, dirigindo com rebite, né? Dirigindo de forma irregular, colocando em risco a vida das outras pessoas que estão trafegando no interior daquela cidade ou nas estradas brasileiras. Não é assim que vai se fazer um trânsito melhor. E outra coisa, mudar a situação das crianças. Olha o que já tem de pai irresponsável por aí, que carrega os seus filhos para cima e para baixo, mal acomodado. Dessa forma, vão conseguir, infelizmente, voltar a anos atrás, quando a gente tinha pequenos acidentes nos trânsitos das cidades com grandes ferimentos para as crianças. Espero que o Congresso seja consciente nesse debate. Da fronteira oeste vem um flagrante de ataque à escola pública. Foi em Manuel Viana. Vamos à redação. Léo Bonesso tem os detalhes. Boa noite, Léo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Um homem encapuzado entra na escola estadual Manuel Viana com o objetivo de causar uma explosão. Ele entra devagar, abaixado, para não ser visto pelas câmeras. Ao chegar na porta da sala, Felipe, ele deixa uma garrafa com um produto inflamável. Na sequência, ele sai. A gente está vendo aí o momento que ele sai da sala. Na sequência, Felipe, pelo registro de uma outra câmera, a gente consegue perceber que houve, de fato, a explosão. Essa ação foi no fim de semana, aconteceu por volta das 2 da madrugada e durou cerca de 5 minutos. Ainda bem, né, Felipe, que não teve maiores estragos. Exatamente. E agora é trabalho da Polícia Civil para tentar identificar este vândalo. Agora, é uma marginalia, né? Uma escola pública sendo depredada dessa forma. Eu só espero que, sinceramente, quando for descoberto esse bandido, não seja descoberto que ele está ligado à escola. Porque a comunidade escolar é a primeira que tem que defender as suas escolas. Vamos mudar de assunto, mas seguir na área da violência. Uma terça-feira violenta em Alvorada, em 2 tiroteios, 4 pessoas morreram e até uma criança foi baleada. Luciane Coleman está onde aconteceu um desses tiroteios, tem mais informações. Lu, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, eu estou aqui na rua Carlos Gomes, na Nova Americana, aqui em Alvorada, onde há um corpo, né, dentro de um carro ali atrás. A perícia acabou de chegar. Eu estou aqui ao lado do delegado Edmar Machado, delegado de homicídios aqui de Alvorada, que está investigando todos esses casos, né, dessa terça-feira. Boa noite, delegado. Esse caso aqui é um homem baleado, morto dentro de um carro, e a gente ainda teve outros 2 baleados nesse mesmo crime. É isso? Isso, boa noite. Em princípio, pelo que a gente apurou, esse indivíduo foi pego aqui algumas ruas adiante. Talvez um tiroteio, a gente não tem confirmação ainda se foi um tiroteio ou se foi disparos para acertar ele, e que acabaram atingindo mais 2 pessoas, uma criança de pouco mais de 1 ano e um outro rapaz, que foram encaminhados para o hospital. E logo após eles trouxeram esse indivíduo para cá e deixaram aqui dentro do veículo. Ele já foi identificado, né, delegado? O senhor me passou aí, Ednilson da Silva Almeida, 27 anos, ele tem antecedentes? Sim, tem antecedentes criminais, E em relação aos outros 3 mortos, né, na noite passada lá no Jardim Algarve, o que a polícia já conseguiu apurar até agora? Conseguimos a identificação deles agora, foi passado no início da tarde pelo DML, e o que a gente sabe é que são 3 jovens de Viamão,
um deles com antecedentes criminais, os outros 2 não têm nada de antecedentes criminais, e a gente acredita que tenham sido mortos em Viamão e que tenham sido trazidos os corpos para Alvorada. Então a gente está apurando aí qual é a motivação do crime ainda. Mas os 2 crimes não têm relação, né, delegado? Esse aqui da Nova Americana com o da Algarve. Não tem nenhuma relação esses 2 fatos. Mas para vocês isso deve ter alguma questão relacionada ao tráfico, esses crimes de hoje? As características de execução de tráfico de drogas, mas tem que se apurar ainda um pouco mais profundamente para ver qual é a motivação. E em relação aos 2 feridos, eles não tinham nada a ver, né, com a cena do crime, teriam sido atingidos por bala perdida, é isso? Tanto a criança como o outro homem? Isso, a gente acredita que talvez tenha sido bala perdida. Os 2 foram encaminhados ao hospital, mas não correm risco de morte. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações. Felipe, a gente segue acompanhando, a perícia aqui acabou de chegar e a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Lu. Qualquer nova informação, linha aberta para você aí em Alvorada. Vamos voltar para a redação. O homem acusado de estuprar a filha e a enteada é preso em Teutônia, no Vale do Taquari. Léo Bonesso. Felipe, as vítimas relataram aos investigadores da polícia que sofreram abusos por 7 anos antes de denunciar o que acontecia com elas quando a mãe se ausentava de casa. Além dos abusos, elas eram ameaçadas com arma branca para que não contassem o que ocorria. A violência sexual, Felipe, teria iniciado quando elas tinham apenas 6 anos. O acusado estava foragido desde dezembro do ano passado, quando saiu de Canoas, onde morava sem deixar contatos, e agora foi pego em Teutônia. O homem já foi encaminhado para o sistema prisional. Mais um caso, né, Felipe, que deixa a gente bastante preocupado quando noticia esse tipo de violência, de abuso sexual envolvendo crianças. Perfeito, Léo. E eu espero que ele fique um bom tempo longe de crianças, adolescentes, de mulheres, porque afinal de contas é um absurdo esse tipo de caso que se repete a todo momento. Vamos mudar de assunto? Ou não? Né? Vamos falar um pouco a respeito de futebol e outros assuntos e outras polêmicas. Toda quarta-feira aqui no SBT a gente tem o SBT Entrevista. Eu fui hoje conversar com o vice-presidente da CBF, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Chico Noveleto, sobre a Copa América em Porto Alegre. Ele aposta que vai ser um sucesso, a gente vai rodar essa entrevista amanhã na íntegra para você. Só que ele nos surpreendeu ao fazer uma aposta. Chico Noveleto, com toda a experiência de ser um homem há muito tempo vivendo no meio do futebol, está dizendo o seguinte: que ele acredita que Neymar não vai jogar a Copa América e que o atleta vai pedir dispensa da seleção brasileira em função das polêmicas envolvendo ele nos últimos dias. Se o Neymar vier, é capaz do Brasil não chegar. Porque eu conheço a tua turma, conheço a imprensa vai ficar pegando. E tem muito mais coisas para aparecer ainda. Eu tenho um amigo meu do Rio, que tem mais um vídeo para ser jogado na rua. Então, veja bem, se eu sou o Neymar, se tivesse que apostar, eu tenho 10 fichas e você me perguntar, tu apostaria, tu só tem 10, não pode perder. Tu aposta que o Neymar vem ou ele vai pedir licença? Eu diria o seguinte, aposto que ele não virá e que ele pedirá licença. Porque hoje, vamos combinar, ele não tem condições psicológicas para enfrentar uma Copa América, para enfrentar um batalhão de jornalistas fazendo as mesmas perguntas. Então é um negócio que seria bom para todos. Para ele, para a CBF, para o espetáculo, porque ele não vai render. Ele não vai render o que ele podia render, entendeu? Uma coisa é estar dentro da Granja Comari com cuidados. Outra coisa é quando ele tiver que sair para a rua, enfrentar estádios e a imprensa no embate. Evidente, já ficou uma bronquinha com o Caicai, aquela história. Então imagina se ele começar a errar 2, 3 passes e não for bem no primeiro jogo. O próprio brasileiro vai pegar, a própria torcida nossa vai pegar o pé dele. Quer dizer, então é um risco, a CBF não tem condições de cortar, for para cima do Tite, pergunta, não seria bom cortar o Neymar? Pô, aí ele estaria fazendo justiça, né? Sim. Aí nós não podemos fazer justiça. Agora, se ele, veja bem, estou falando por mim, se ele, porventura, pedir uma licença, eu acho que haveria um bom senso de parte da CBF. A CBF jamais vai cortar, jamais o Tite vai cortar. Mas se partir dele, eu não tenho dúvida que a CBF acaba cedendo.
Outros trechos desta entrevista amanhã aqui no Segunda Edição e todas as informações sobre a polêmica envolvendo Neymar em nível nacional e internacional você acompanha em instantes no SBT Brasil. Para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, Vida Centro Humanístico na zona norte da capital está com vagas abertas em cursos gratuitos. A ONG Associação Filhos Nascidos do Coração abriu inscrições para 7 cursos gratuitos. As aulas acontecerão durante o mês de junho, no Vida Centro Humanístico. O espaço é administrado pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e fica na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132, Zona Norte de Porto Alegre. Entre os cursos ofertados estão auxiliar de atendimento em restaurante e higienização hospitalar. As capacitações têm carga horária de 3 horas e serão realizadas sempre no turno da tarde. Inscrições pelo telefone 51 33 65 71 23. Vai começar a Fena Doce em Pelotas nesta quarta-feira. E a origem desta feira tem tudo a ver com o agro. Conosco, Alessandra Bergman. Alessandra, boa noite. Boa noite, Felipe. Por quê? Qual a conexão entre Fena Doce e o agro? Porque Pelotas, a capital do doce, já foi a cidade que mais produziu pêssego no Brasil. O título permanece com o Rio Grande do Sul. E Pelotas é hoje a terra do pêssego em calda. Tu sabias, Felipe, que essa lata que a gente compra no supermercado com pêssego foi inventada por um francês? Não tinha a menor ideia. E um francês morava em Pelotas, era o dentista Amadeu Gastal. Ele mesmo investiu na produção de pêssego lá por meados de 1900. Precisava de uma embalagem para garantir uma conservação mais durável e que fosse mais fácil de transportar. E aí teve a ideia de fechar tudo em uma latinha. A famosa fruta cristalizada também veio dos franceses. Tudo para fazer a fruta durar mais tempo para o consumo. Hoje, mais de 1.200 famílias da região sul do estado vivem do pêssego industrializado. Alessandra, tem mais de uma variedade de pêssego. Eu, por exemplo, adoro o amarelinho. Por sinal, sabe quantas variedades existem no Rio Grande do Sul? 24 diferentes, que garantem pêssego para a indústria e para a mesa. Tem o vermelho, tem o branco, o amarelo. Uns gostam mais ácido, outros gostam mais doce. Todas são boas, depende do gosto de cada um. Vamos mudar o assunto rapidinho. Me diz o seguinte, o que está acontecendo? Quais são os desdobramentos daquele noticiário que a gente estava acompanhando aqui, do Defensivo 24D? Então, Felipe, ontem teve mais uma reunião entre a Secretaria de Agricultura do Estado e o Ministério Público, que fez apontamentos aos fabricantes do produto. Eles têm 10 dias para definir se vão acatar ou não as sugestões da promotoria. A Secretaria está fazendo um grande levantamento com um grupo de trabalho e não dá muitos detalhes. Alessandra, obrigado. Até a próxima terça. Até lá, Felipe. E deixa eu dizer para você, hein? A cobertura completa da Fena Doce você acompanha aqui no SBT RS. E hoje foi o dia mais frio do ano no Rio Grande do Sul. Nas primeiras horas, muitos de nós gaúchos fomos pegos de surpresa com a temperatura de inverno. Léo Bonesso teve cidade que registrou menos de 1 grau nesta terça-feira. São José dos Ausentes, Felipe. Nos campos de cima da serra, os termômetros registraram apenas 0,7 graus. Friaca de inverno mesmo. E para quem gosta de friozinho, o frio se mantém amanhã, Felipe, com chance de neblina e nevoeiros no começo da quarta-feira em várias regiões do estado. À tarde, a temperatura sobe em Novo Hamburgo e Santa Maria, amanhecem com 9 graus. No noroeste, em Santa Rosa, mínima de 5 e máxima chegando aos 23 à tarde. Em Porto Alegre, tem que colocar um casaco quente porque vai fazer mais frio do que hoje, mínima de 9 graus nas primeiras horas. Durante a tarde, a temperatura sobe, mas muito devagar. Na quarta-feira, a previsão de mais uma manhã gelada e também de nevoeiro forte. E a boa notícia, Felipe, é que a Metsul não prevê chuva expressiva na região metropolitana até o dia 10 de junho. Ou seja, uma boa notícia para quem vem aí, que nem a gente, com dias de chuva. Graças a Deus, bons dias de sol, pelo menos. Tá certo, Léo. Em instantes você volta com outras informações. E as informações são de uma chinelagem na volta, tá? Essa briga que aconteceu dentro de um bar
na Padre Chagas, zona nobre de Porto Alegre. Chute, soco, cadeiradas, chinelagem no bairro nobre da capital. Em instantes. Voltamos para mostrar essa pouca vergonha, essa chinelagem, essa pancadaria em mais um bar de bairro nobre de Porto Alegre. Olha, Léo, são imagens de pura selvageria, Léo. E tá virando rotina, né, Felipe? Tá. Nas imagens, o registro de clientes e seguranças da boate trocando socos e pontapés. Alguns aí, Felipe, chegam a usar cadeiras durante a confusão. Até algumas mulheres aparecem para tentar apartar a briga, mas a confusão segue. Felipe, isso foi no último sábado. Essa boate é nova aqui na capital, abriu faz um mês. A gerência da casa noturna, chamada Batik, se manifestou em contato com a nossa produção. Eles disseram que repudiam qualquer tipo de violência e que isso foi um caso pontual. Segundo a assessoria da casa, quem brigou contra os seguranças eram lutadores de jiu-jitsu. E aí, Felipe, até o coitado do dono apanhou, foi tentar apartar e acabou apanhando aí no meio da confusão toda. Mas olha o que é ali, ó. Olha o que é o cara batendo com a cadeira. O cara entra com a cadeira, ele bate de cima para baixo. É de uma violência, pessoal. E olha, tem gente distribuindo soco e pontapé de todo lado ali, né? E como sempre, nos ambientes não tem como não ter um gravando, né? Exatamente. Hoje ninguém passa mais impune pelas câmeras de celular. Olha a cadeira, voou a cadeira, nas costas do sujeito. Aí saem os dois lá trocando soco, rapaz. E olha aí, ali. Felipe, por enquanto ninguém sabe qual é o motivo aí da briga, mas mais uma vez, como você disse, no bairro nobre de Porto Alegre, e aí que a gente é a segunda vez que noticia que tudo termina em pancadaria ao fim de festa. Chinelagem. Obrigado, Léo. Uma excelente noite para você. Até a próxima. Boa noite a todos. Hoje, no programa do Ratinho, tem entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, 11h40, mais notícias locais com Marcelo Chemali. Na sequência, tem a Débora de Oliveira. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com o SBT Brasil. Tchau.